eu fizer um paralelo com produto de grow, etc., você sempre vai ter os paraquedistas, né? A galera que chega, compra, tipo, eu vi no podcast do Jarrão até, compra de um, vende de 3, coisa e tal, papapá, e porra, coloca uma marca XPTO, mas o cara tá pouco se fudendo com o produto que ele tá comprando e vendendo, entendeu? Ele só tá vendendo. Sim. Tá nem aí pra tá marca, dando bom, nada. coisa e tal, mas pô, deu ruim, o cara não sabe o que fazer, Sim. não sabe como te ajudar, etc, tal, entendeu? Então, Nem vai ajudar, só vai vender. claro, a mesma coisa acontece com o mercado de produto in natura, né, também. Enfim, então você vai ter isso em todos os níveis. Mas como a gente estava dizendo, cultivo de boutique, porra, ele permite um custo maior, né? Então, até porque o cara quer mostrar, ele quer vender a boutique. Não, e querendo ou não, ele vai ter um custo maior pra fazer a boutique. Claro. É isso, exato. faz parte. Ele vai ter um custo maior para fazer a boutique. A boutique precisa ter percepção de valor por parte do público. Se não fosse assim, a gente não tinha camiseta sendo vendida a 10 mil reais, pô. Exatamente. E para que ele tenha percepção de valor por parte do público, cara, né? Ele precisa fazer marketing, ele precisa mostrar o que ele tá fazendo. Tem um custo muito maior. E aí, bom, é óbvio que nesse caso não, eu quero a bagzinha organizada, pretinha, bonitinha, entendeu? Sim. Então aí vai, enfim, você tem essa demanda, assim como tem o outro que tá vendendo 5 vezes mais, entendeu? Não usa nada disso, etc. Exato. Enfim, E é um não custo tem. menor. É um white label ali, ele na verdade vende para outras marcas colocarem a marca e falarem: olha, essa aqui é minha flor, por exemplo. Né? Bom, galera, vocês já estão vendo aí que a gente já tá batendo papo sobre indústria, né? Que vai ser um pouco desse papo do podcast de hoje. Então, provavelmente vocês já vão ter escutado alguma coisinha aí antes da nossa introdução. Tô aqui com o João Lordello, fundador e CEO da Smart Grow, fundador também da Cuterpes, da Terraflux, mano, 300 mil empresas aí no mercado canábico, tá Joãozinho, todo mundo conhece ele, tá no nosso primeiro Talks Indoor, que a gente gravou lá na loja também, com o Jean da Plantando Bem, a gente já bateu um papo, aparece em vários vídeos, Smart Grow parceirona aí da Leds Indoor. E hoje a gente vai fazer um papo sobre indústria, né? Entender aí como a Smart Grow tá se preparando, né? Já tá preparada para a indústria, já tá atendendo a indústria. Então é isso, queria agradecer aí, Joãozeira. Não esquece de deixar o like, compartilhar. Tem o nosso cupom aí, Talks Indoor, também, caso você queira um descontinho lá no site. E bora bater o papo aí, que com certeza vai ser muito bom e vai agregar bastante para quem tá olhando para a indústria aí do nosso mercado. Valeu, Joãozeira. Bora bater esse papo, conhecer um pouquinho, apresentar pra galera aí o que a gente tá preparando, né? O que a gente já tá preparado, o que a gente já tá atendendo, que já tem projeto pra caralho acontecendo aí, tá uma loucura, tá um caos. Mas é isso. Joãozeira, agradecer aí pela presença novamente, essa parceria sempre. Obrigado, bora aí pro papo. meu irmão. Obrigado, Danilão, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, galera. Obrigado pelo convite de novo, enfim... É sempre bom estar junto aqui, falando de mercado, discutindo as coisas, né? E se preparando para o que está por vir, né? Que é exatamente o que a gente estava falando agora há pouco, né, cara? E que eu acho que foi o que a gente fez nos últimos anos, né? A gente se preparou para esse mercado vir, né? Exatamente. Ninguém tava lá criando empresa, fazendo produto e tal, pensando só no home grow, né? Exato. Tava pensando na evolução disso e tal, né? Exato. Na verdade, desde que a gente começou os nossos negócios, cara, lá, porra, sei lá, 2010, 2013, coisa e tal. 13 foi quando começou o projeto Smart, né? Em 2015 a gente abriu o CNPJ e ficamos mais 2 anos ainda testando o produto, né? Tudo isso indo para o Uruguai, voltando, deixando em clubes, etc. Na época eu tinha uma relação muito próxima, tinha família na fronteira, então ficava fácil. E em 2017 a gente lançou, né? Mas, pô, pensando, claro... entendendo que a realidade ainda era micro, né? Mas pensando num futuro, né? E que hoje já é realidade, né? Sim. Acho que a gente sempre teve essa mentalidade de escala, de indústria, e talvez isso até tenha mudado um pouco o posicionamento da gente, né? Em termos de marketing, né? Exposição nos últimos anos, né? No começo, claro, muito diferente, até... eu tinha
10, 12 anos a menos do que eu tenho hoje, o mercado era outro, né? Então, todo mundo tinha que ficar ali, né? Vamos dizer, se divulgando, se mostrando, etc. Acho que ao longo do tempo veio uma seleção de empresas, né? E, claro, com a evolução do mercado, a gente também amadureceu, né, cara? Como empresa, né? E depois como grupo, né? Com os outros negócios nos quais a Smart, né, investiu e se tornaram braço, né, desse ecossistema que a gente administra hoje. E que, porra, a gente tem a LEDs também junto desse ecossistema, né, dentro dele, dentro dos nossos projetos, etc., né, mas que consegue atender a cadeia de ponta a ponta, né. E claro, eu acho que com a evolução das regulações e da profissionalização exigida, né, de quem está regulado e quem está querendo se regular, a gente também teve que mudar um pouco o posicionamento, né, e sair um pouco, talvez, do front, né? É porque é isso, né? Lá em 2016, 2017, quando a LEDs começou, a Smart Grow começou, se a gente se posicionasse só para a indústria, sim, a gente ia atender quem? Exato, não tinha quem atender, exato, né? E nos últimos anos, assim, isso meio que veio, porra, e começou a vir com bastante intensidade, né? E a gente até deu uma mudada de estratégia de marketing, de mídia, né? A gente pensa muito em descrição, segurança, etc., né? Em paralelo com um atendimento técnico muito homem a homem ali, corpo a corpo, com nossos clientes, né? A gente mudou um pouco a estratégia de distribuição, tu sabe disso. A gente tinha, sei lá, 96 PDVs há 4 anos atrás. Hoje a gente reduziu, sei lá, para 50. Hoje devemos ter pouco mais de 30, com um faturamento 4 vezes maior, né? Sim. Então a gente teve uma mudança de estratégia também, justamente para que sobrasse um pouco mais de tempo, para que a gente tivesse, cara, parceiros mais especializados nos nossos produtos e para que a gente também tivesse um pouco mais de tempo para atender os grandes projetos, os grandes clientes, né? Que a gente vem atendendo, inclusive, em conjunto, você sabe disso. Não é só em projeto em projeto de cultivo completo, mas a gente tem um suporte super aberto com os clientes LEDs, por exemplo, e com os clientes de todos os nossos parceiros, né? Sim. É que a gente fala muito com o cliente grande de vocês, né? Justamente para fazer aquele acompanhamento que deve ser feito, cara, pelo seu fornecedor de nutriente, pelo cara que tá ali, que tem que te apoiar no manejo, né? Para que você use o produto corretamente. É diferente de um produto genérico que você compra para usar com a formuleta que seu amigo te passou e que se der errado você não tem nenhum suporte, você fica à deriva, etc, tal. Então, ou então que se der certo é aquela fórmula que seu amigo lhe passou. Ou seja, você não consegue evoluir para nada melhor e tal. Então, esse acompanhamento homem a homem também, porra, acho que ajudou muito o crescimento dos nossos clientes, né? Enfim, então, isso permitiu com que a gente desse esse pronto atendimento para o cliente grande, com que a gente apoiasse, né, os clientes também. É que isso é importante pra caramba, porque é isso, né? Do mesmo jeito que a gente cultiva e já tem a nossa receita, é muito difícil eu chegar pra você e falar: Joãozinho, pô, você cultiva há 10 anos com Smart Grow, tira tudo aí da sua floração, vamos colocar remo? Não que remo seja ruim, mas, pô, você vai tirar a sua receita do bolo que já tá pronta, que você já sabe como trabalhar e etc. E aí, como que a gente faz isso? Se a gente não tem o apoio, a gente tem que ter o apoio. Então, quando a gente passa pro cliente, pô, o cliente tá lá, que ele usa Advanced há muito tempo, o Advanced tá fora do mercado porque não chegou a importação e tal, e ele não pode ficar sem produzir, ele tem que produzir. Aí ele vem e fala: o que você me indica? Pô, vou te indicar Smart Grow. Se eu só jogo na mão dele e falo, se vira, mesmo que ele seja experiente, até ele entender o fértil, pô, ele vai gastar 2 ciclos, 3 ciclos, vai perder rendimento pra caramba. Imagina. E é nisso que vem essa consultoria, que primeiramente chega na LEDs Indoor, chega lá nos consultores e tal, a galera vai dar um apoio, só que isso, se a gente vê o tamanho do cliente,
a escala que o cliente tem, a Smart ela vai entrar junto nesse atendimento como um parceiro ali, como fabricante, para fazer esse corpo a corpo ali com o cliente e falar, não, a Smart está aqui junto com você para você já entender o funcionamento, entender o programa de cultivo disso aqui e bora, vou fazer junto com você para você entender como você evolui com o Smart Grow a partir de agora. Porque o cara às vezes já usou 10 anos de Advanced, tá acostumado com a Advanced, ele sabe onde ele vai, para onde ele evolui e tal, mas ele pegou um Fert novo que ele ainda tem que entender ali e pô... Uma produção de um painelzinho numa estufa de 60 é uma coisa. Uma produção de 100 lâmpadas num galpão é outra coisa, né? Então fica muito mais difícil. Cara, eu vou até além, né? Você faz ali, sei lá, uma produção grande, bacana. Eu preciso colocar 4 genéticas aqui dentro. Pô, vamos manejar as 4. Pode ser a mesma comida para as 4. E pode ser que sejam, 4 ECs diferentes ali que você tem que... administrar, né? E hoje, por exemplo, associações, elas precisam ter variedade, elas precisam ter opção, né, para o paciente. Então, é importante que você também tenha, né, vamos dizer, o cultivo perfeito daquela genética, né? E aí você conta, claro, com um apoio próximo, né? De uma empresa que está aqui, né? E que não quer simplesmente empurrar o produto, tchau... E olha, quando vier o próximo lote, te aviso. E segura aí, porque se acabar, não vai ter. Né? Eu acho que, poxa, a gente precisa contar com empresas que tenham ali um fornecimento garantido, etc. Você não tem ruptura. Né? É que quando o mercado for encarado como uma indústria, né, como deve ser... Isso vai ser mais exigido, né, de todo mundo, tanto do importador quanto vai ter contrato, da produção nacional. Exato, cara, né, que é o que já acontece hoje em algumas realidades, enfim, e que a gente, graças a Deus, está preparado para isso, né, já estamos acostumados. Aliás, eu venho de um mercado onde SLA, cara, nível de serviço... Entrega, né, garantia de entrega, etc. Exigência e debita do seu faturamento, cara. Não entregou 100% do SLA, olha, até 90% eu te isento. Mas me entregou 85%, é 5% de desconto na fatura. É isso. E vai baixando, entregou 70%, 20% de desconto na fatura. Isso é no fertilizante, é no equipamento, claro. É na matéria-prima final, né? No resultado da flor. Se você tiver um contrato de fornecimento para uma farmacêutica que fechou ali que você vai ter que entregar 50 quilos por mês, com certeza vai ter uma cláusula no contrato que se você entregar 90% disso, você vai ter esse desconto do faturamento. Pois é, e como é que você atende, por exemplo, uma instituição que está ali e que tem uma demanda X de fertilizante, mas legal, para efeito de fluxo de caixa, ela compra a demanda mensal todo mês. Não é que ela compra, olha, um ciclo de 3 meses, vou comprar tudo. Sim. Às vezes ela não tem grana. Ela comprou o primeiro mês. Tá no meio da floração. Poxa, vou fazer a segunda compra, olha, acabou aqui a base de flora. Só vai ficar pronto daqui a um mês. Exato. O container só chega daqui tanto. Um mês, Então, assim, qual é o compromisso, né, que se tem para com o profissional da indústria e com a indústria por si só, entendeu, cara? Quando você... eu digo assim, hoje, tá? Não é amanhã, não. É hoje. É hoje. Qual é o compromisso que você tem, inclusive com o home grower que usa sua marca, seu produto, entendeu? Também. Mas aí falando de indústria, né? Enfim, a gente teve essa mudança de posicionamento, claro, ficamos mais sérios, né? Como eu disse, acho que é o amadurecimento, né, do natural do negócio, enfim. Faz parte. Começamos a ter uma demanda muito grande por projetos, né, por coisas maiores. Isso também, cara, demandou uma reestruturação da gente, né? Então, a gente precisa dar atenção para esse lado industrial do mercado, né? Inclusive, as outras empresas do ecossistema, a Terraflux principalmente, que traz soluções para a cadeia de... Quase 100% indústria, né? Vai ter o home grow que vai usar, mas é porque esse home grow já está quase uma indústria. Exato, né? E a gente atende ali em todos os negócios, Danilo, a gente atende a indústria convencional também, cara. Sim. Tanto na Smart Grow, a gente fornece, né, fertilizante para bonsai, frutas, hortaliças, né? Folhosas pra caramba, microgrinhas, a gente também tem
né? É um bom fornecimento, enfim. E na Terraflux é a mesma coisa. E na Terraflux é a mesma coisa, ou seja, os produtores de fruta também usam muito a liofilizadora, né? E estão começando agora, eu acho que a olhar, por exemplo, para o CoolBot, para uma solução de frio para efeito de armazenagem, né? Ali você tem um 2A8 muito bacana com o CoolBot, você consegue fazer uma microcâmara fria bem legal também, ok? Mas para câmaras maiores, vamos falar de 2A8, né? E isso, inclusive, para a indústria convencional, né? De biológicos, de alimentos, né? Até industrializados, mas que precisam de climatização 2A8, etc. A gente tem feito projeto para isso, né? Então, eu acho que o próprio ecossistema... É que é isso, né? A gente vai criando pro mercado canábico e a gente vai vendo que tem outros mercados que tem uma dor do cacete para essas mesmas coisas. Exatamente. E o próprio mercado canábico também vai demandando, né, esse tipo de projeto, né, vamos dizer, mais complexo, onde você tem ali todo um ecossistema envolvido, né? E, poxa, eu acho que dentro desse escopo ali a gente tem, né, diversas fatias do ecossistema. A gente se complementa nos projetos quando a gente está ali, né, com os produtos da Let's Indoor, por exemplo, né, e com os produtos que a gente tem junto, sim, né, sim. A linha de acessórios, né, que veio com o Scrog nosso, né, e as linhas de produto que a gente tem junto, bancada, bandeja, válvula, né, e são duas bancadas agora, né, a gente tem uma bancada de e aí variações de tamanhos. Exato. E tal. Então, assim, a gente também foi evoluindo, né? E evoluindo com nossos parceiros, né? Justamente para a gente oferecer essa solução integrada. E hoje a gente consegue atender todo esse ecossistema que eu falo muito, né? Mas isso é necessário, né? A gente precisa trazer essa integração com segurança. Né? Acho que é do mesmo jeito que a gente acaba sendo, né, o apoio do home grow quando começa o home grow, né? Era a gente que estava ali dando suporte e tal, que tinha um pouco mais de experiência e tudo mais. Para a indústria é a mesma coisa, né? Quem tem mais experiência com indústria, quem já fez esse tipo de trabalho, quem já montou, quem já trabalhou, vai ser as pessoas que vão estar ajudando quem está querendo entrar para essa indústria, quem está querendo ampliar nessa indústria, que é os projetos que a gente tem feito hoje em dia, né? A gente está... a gente tem a parte de serviço, né? Além da parte de produto, hoje em dia a gente, como você estava falando, né? A gente foi remodelando, né? Entendendo ali que, pô, o mercado home grow, ele não tem a necessidade de você ir lá na casa da pessoa montar uma estufa de 60x60, instalar os painéis, montar uma irrigação automática, automatizar tudo, fazer uma parte elétrica, hidráulica, construir alvenaria. Isso não existe a necessidade. Exato. E pra se existisse, ainda tinha muito risco porque era o home grow, ainda tá naquele limbo que, pô, tá ilegal, tá legal, você tem autorização, você não tem. Quando a gente vem para a indústria, já é algo mais legalizado, é algo que vai depender, vai precisar de desenho industrial, escopo, plano de cultivo, treinamento, todo acompanhamento, montagem de sala, montagem correta, padronizado. Claro. Então a demanda tá vindo e a gente, né, já se posicionou ali como, né, a gente consegue construir toda essa parte de serviço, a gente já tá fazendo vários projetos em cima disso, né, já tem alguns ali que em breve a gente vai conseguir mostrar, né, pra galera como que ficou esses projetos, mas é isso, existe uma busca por profissionais que entendam desse serviço e a gente foi entendendo o como montar. Então hoje a gente tem já alguns modelinhos, né, de valores, né, do que a gente consegue entregar ali, porque é isso. Tem muita gente curiosa de tipo assim, pô, quanto que eu vou gastar para montar um cultivo de, sei lá, 40 lâmpadas e a pessoa ainda não tem ideia, né, de como que ela faz tudo isso. E a gente consegue estruturar isso mostrando o custo para ela nos centavos, assim, do quanto ela realmente vai gastar ali, vai gastar com pessoas, vai gastar com energia e tudo mais, né? Então, acho que esse posicionamento que a gente está tomando é o que o mercado vai tomar. Sim. Não que o home grow vai acabar. O home grow ele vai continuar por muito tempo, a luta ainda existe para autorização, né, para o cultivo pessoal ali, para a gente não ter só indústria, só depender de farmacêutica, mas todo o mercado se profissionaliza. Sim. E a gente tem que estar posicionado para mostrar que a gente é profissional a ponto de atender esse mercado também, né? Exato. Inclusive quando a gente fala, cara, que na prestação de serviço a gente tem uma outra cadeia envolvida de, porra, você falou aí de planejamento, etc., elétrica, hidráulica, exaustão. Então, assim, dimensionamento, cara, né? Pô,
quantos ar-condicionados eu coloco aqui na sala para essa quantidade de lâmpada, quantas plantas, etc, tal. Pô, legal. E o quadro para fazer isso? E a elétrica, né? Então, além da gente hoje ter um staff especializado para fazer isso, a gente consegue fazer também os projetos detalhados de elétrica, de hidráulica, né? E com isso ser muito mais assertivo, cara. Não, e é isso, fazer algo profissional e não adaptado. Exato. E nem, pô, a gente tá montando lá agora uma sala para 10 painéis. Pô, só de fiação agora de elétrica é 10 pau. Só de fio, para ser o fio correto. Sim. A gente poderia gastar 3 mil reais para fazer a elétrica? Podia. Sim. Só que vai ficar o quê? Não vai ser algo profissional, continua ainda algo adaptado, que não é o que a indústria quer mais. Então, o Home Grow, ele trouxe isso, né? Ele trouxe tipo assim, pô, vamos crescendo, mas vamos crescendo da forma que dá. Pô, a minha própria sala de floração não é uma sala padronizada. Eu tenho fio passando por baixo, aí tá passando perto da parte de água, aí você fala, caralho, essa água vaza ali, foda. É isso. Você, tem uma frase que você usou na gravação que a gente fez lá na loja, que era... como que é? Não é caseiro, é... Caralho... O artesanal, isso. A gente tem que entender que o cultivo da cannabis, ele vai existir ainda o artesanal, que é o que eu faço em casa e tal, não tá ali profissionalzão, não preciso estar dentro de um modelo em metro, né, de uma Anvisa, nada disso. Mas quando a gente passa para a indústria, isso vai ter que acontecer. Então a gente para de ser artesanal e começa a virar profissional, né? Então, pô, parte de fiação. Você não vai fazer uma fiação no limite, você vai fazer uma fiação com folga, você não vai deixar essa fiação esquentar. Então, tudo isso a gente tem toda a equipe especializada, todo um time pra gente conseguir fazer isso de ponta a ponta, né? Exato, e na verdade, assim, cara, a gente tá falando de sei lá, 10 pau de elétrica, isso que com alguma economia, esses ainda nem 10 podem virar 20, ainda, por exemplo. E isso não conta ar-condicionado, etc, tal, né? Mas é um controle que você tem que ter, né? Pra não comprar barato e sair caro depois. E também não gastar muito dinheiro dimensionando demais. Porque você fala, nossa, são muitas lâmpadas, é muito watts. Dimensionou? Se você dimensionar, você tem um custo mais real, né? Você não vai gastar esses 20 em vez de gastar 10. Exato. Até quando você vê o projeto dos quadros da gente, você assusta. Fala, nossa, isso aqui é o quê, cara? É um circuito, uma placa de vídeo, sei lá o quê. Exato. Mas é bem legal, porque dali você tem todo o controle da sala, vai tudo dimensionado, controlado e preparado, inclusive para você ligar, né, num controlador de VPD, etc., né, um equipamento de automação, enfim, né. Isso, inclusive, atende toda a norma na NBR, tá? Que é importante. E, óbvio, se você também atender ali as normas de Anvisa, né? Poxa, é o ideal, né? E é a régua que eu acho que o mercado vai começar a elevar. Sim, é isso. Quando a gente tiver esse mercado mais estabilizado, vai existir melhor essas regrinhas do que você precisa entregar, do que tem que estar ali dentro das normas, quais vão ser as normas, quais vão ser as certificações. Só que enquanto você não tem isso 100%, você tem que basear nas melhores práticas. Exato. Porque senão você vai gastar dinheiro agora e daqui em agosto saiu o edital lá da indústria, você vai ter que mudar tudo de novo porque você fez tudo abaixo do que deveria, né? Então, acho que pra quem tá querendo começar agora, que já é isso, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente começou antes... Teve muita gente que falou assim, quando legalizar eu vou investir nesse mercado. E aí a gente sempre fala... o mercado todo falava, começa logo. Porque se você for esperar o mercado começar, você ferrou. Passou a hora. Mesma coisa agora para quem tá querendo entrar pra indústria. Eu vou esperar o edital sair pra ver o que eu vou fazer e tal. Mano, tem uma galera já montando coisa. Sim. Então se você for esperar... Já foi, você vai esperar o próximo edital, não vai ser nesse primeiro que você vai participar. É isso, cara, é igual a como é igual a ação, cara, né? Buy the rumor, sell the news, né? Compre os rumores ali e venda na notícia, que quando a notícia chegar na mídia, já é tarde demais, né? Ou seja, já foi, quem tá posicionado já se posicionou, né? E claro, você, ainda existe espaço para entrada? Existe. Vai existir por muito tempo. Enfim, você existiu para banco, né? Você existiu para banco imagina. No mercado que a gente achava que nunca mais ia ter. Existe para todo mercado. Então, assim, a gente ainda tá, acho que bebê no mercado, né?
como Smart, a gente acabou vivendo um pouquinho de mercado no Uruguai, a gente teve filial lá, vivemos um pouco do mercado aqui no Paraguai, etc. Né? Hoje a gente está 100% focado em Brasil. Fechamos o Uruguai, não estamos mais no Paraguai, realmente estamos focados aqui. Né? Aqui é o maior potencial de crescimento que você tem, né, na América do Sul. E esse potencial, assim, tem que ser explorado, né, pelo governo, etc. Então, eu acho que a gente tem que, como é que eu digo, Danilão, começar a amadurecer um pouco, né, esse mercado, né? Hoje existem poucas empresas que oferecem isso, né? E às vezes até, poxa, você tem aquelas falsas promessas, etc, tal, né? Mas é importante que você tenha aí um parceiro estruturado, né? Pô, até a ART a gente emite de obra, quer dizer, se precisar de obra civil, a gente tem engenheiro, arquiteto, né? A gente veio se preparando, acho que uma facilidade, né, foi o mercado de logística também, né, que eu venho, né, e a gente acaba tendo bastante acesso, ajuda, né, porque, porra, os grandes armazéns vão ser as grandes estruturas de cultivo daqui a pouco. Exato. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar para esse mercado, porque os controles vão vir, eles vão amadurecer também, né? Daqui a pouco chegam aí as boas práticas de cultivo, etc, né? E por hora a gente faz um paralelo com as boas práticas de fabricação, boas práticas de armazenagem, movimentação, etc, né? Justamente para você atender ali a toda uma regra de Anvisa, né? Claro, ainda não específica, né? Mas você atende às regras que existem ali para locais fechados, né? Que estão mais próximas do que vão estar... Exato, em si. Exatamente, né? Que, pô, montar sala é fácil, pô, legal. Mas montar uma sala, por exemplo, Anvisa já tem algumas exigências a mais que tem que se tomar muito cuidado, né? Até essa coisa de elétrica, fio, cabeamento passando, esquece, não tem nada disso, né? Então, cara, o mercado tá amadurecendo muito. Sim. Né? É isso, acho que esse ano e o ano que vem vai ser onde a gente vai começar a ver movimentações legal. Claro, tudo depende do edital, como ele vai sair, etc. Mas é isso, ele saindo é onde eu vejo que a gente começa a ter movimentações grandes aí. Sim. Na verdade, se esse mercado já cresceu assim a passo largo, né, do último ano para cá, a partir do momento que sair um edital realmente, né, da Sandbox, etc., acho que isso tende a dar uma explodida, né? E claro, com muito mais clareza para todo mundo, cara, né? E é muito legal a gente ver esse momento chegar, etc. E claro, isso tá deixando a gente maluco, sem tempo, caralho, né? Quer dizer... A quantidade de projetos que... Exato, eu até disse, cara, não é possível. Tanto que essa reestruturação nossa, né, até interna também, né, de, poxa, olha, vamos baixar um pouco essa exposição em mídia, até pela questão de segurança, descrição, etc, né? E, bom, você mesmo sabe, a gente trabalha muito sob demanda na questão de projetos, a gente também não atende qualquer um. Sim. Né? Só projetos regulados, etc, tal. E mesmo assim, cara, isso tem tomado muito tempo, né, também. Sim. Porque é isso, né? Todos, tipo assim, pô, a gente não tem muitas associações autorizadas que podem fazer um cultivo assim, que nem a gente está construindo com algumas associações e tal. Mas... as que tem e estão evoluindo, os projetos são grandes, não é coisa pequena, não é coisa que você vai construir em 15 dias, sabe? Sim. Por isso que demanda tempo pra caramba. Pô, a gente tem projeto aí que a gente tá 1 ano já estruturando, conversando, montando, e agora realmente colocando a mão na massa, fazendo a estrutura. Tem outro projeto que já... Pô, tem projetos que já tem 6 meses aí que a gente também já... tá batendo e tal, porque não é rápido. Não é um projeto que, tipo, vamos construir um galpão de 500 metros. Beleza, amanhã já tô subindo tijolo aqui, já tá... Não. Não é assim, cara. Exato. Ainda mais que é um mercado que ainda
não tem as regras, né? Quando tiver a regra, pode ser que isso aconteça um pouco mais fácil. Ó, tá aqui, a regra já tá ali, eu preciso fazer a sala dessa forma e acabou. Por enquanto ainda não. Então existe ainda muita conversa, como que você vai fazer, quais são os riscos e etc, né? Então, por isso que já está acontecendo, só que não é um volume gigantesco, porque também não existe tantas empresas que podem fazer isso ainda, né? Exato. Agora, são projetos que demandam tempo, né? Atenção, né? Se eu não me engano, teve projeto que a gente fez que chegou na versão 16, você lembra disso? Lembro. Do documento, né? De mudança de exato, tamanho de mudança, sala, etc, ali, tal. E foram, assim, mudanças bem contundentes, né? Enfim, a gente também tem que navegar, né? De acordo com o mar que o nosso parceiro está navegando. Sim. Né? E, de novo, esse acompanhamento, cara, que é importante. Isso é que faz a diferença, né? Porque ele vai desde o planejamento, né, a implementação, até mesmo a gestão, né, que envolve esse e outros projetos, até, né, a gestão, né, da operação, por exemplo, né? Então, é importante que a gente esteja ali, cara, de novo, né, no corpo a corpo, homem a homem com o nosso cliente, porque, de novo, é um mercado novo, cara, né? Ele ainda precisa amadurecer. E a gente precisa de profissional, inclusive. Sim, né? Isso vai faltar pra cacete. Exato. Às vezes quem tá tocando um cultivo grande aqui, cara, não tem toda a experiência que deveria ter. Você consegue contar nas duas mãos que você conheça pessoas que conseguem tocar cultivo de 100 lâmpadas no Brasil hoje? Você lembra de... Não precisa falar nomes, mas você consegue usar as duas mãos ou passar disso? Eu acho que eu não passo disso, velho. Exato, não tem. Eu não passo disso. De cara que realmente vai entregar resultado e sabe fazer. Esquece. E, por exemplo, lá, né, a gente tinha um cliente nosso nos Estados Unidos, né? Isso na época que a gente exportou a linha para lá, Grow Nutrients, enfim, junto com a Eco. Cara, as operações de 200 lâmpadas, eram 100 lâmpadas no primeiro nível, era double deck, mezanino, 100 embaixo, 100 em cima. Um flat no armazém, né? O mezanino de escritório, na verdade não era um escritório, era um apartamento. E ali você tinha um cultivador que morava no projeto, ele ficava ali dentro durante o ciclo inteiro, né? E uma outra pessoa que vai de 6 às 16, por exemplo. Então você tem 200 lâmpadas e duas pessoas tocando. Exato. É isso aí. É isso. Claro. Se você não tem a pessoa experiente, você vai colocar 10 pessoas para cuidar das 200 e mesmo assim não vai conseguir entregar o resultado. Sim. É verdade. E, é claro, você precisa de um certo nível de automação também, etc. Um certo nível, não, bastante automação. A pessoa vai estar ali acompanhando, vendo métricas, é isso. Exato. Então, acho que é importante que a gente também tenha, cara, profissionais para poder tocar essa evolução, né? Porque não adianta você montar, um monte de Ferrari e não ter piloto para poder andar. Ou então, piloto até tem, mas o cara não passa de 120, né? Aí você construiu a Ferrari à toa, não precisava dela. Exatamente. Então, acho que é um ponto importante que a gente precisa trabalhar, né? Talvez num futuro próximo, até dado o quão o mercado está, né, acelerando realmente. O que eu acho é que essa profissionalização ela vai vir muito na prática. Não vai ter jeito, a gente não vai conseguir ter a preparação disso numa teoria. Não. Ela pode até existir a teoria, né, como existem os cursos ali e tal, hoje em dia muito mais básico, não tanto voltado para a indústria e tal. A gente vai começar a ver cursos voltados para a indústria, mas eu acho que a galera vai ter que aprender na prática. Que é o que aconteceu muito em associação. A associação é o quê? A pessoa que era o home grow, que vou montar a associação, eu vou começar a ajudar as pessoas aqui, só que o cultivo era pequeno, daqui a pouco tinha 100 plantas, aí tem 1.000, aí tem 10.000 plantas na associação, e aí ele foi aprendendo a como conduzir um cultivo maior conforme ele foi ampliando. Então isso vai acontecer pra caramba na prática também. Cara, eu acho que é isso. Todo mundo que tem aqui hoje aprendeu na prática. Exato. É que, óbvio, quem tem capacidade e quem tem a experiência para isso começou lá atrás, né? Sim. Acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem aí aquele começo, né? Até de grow room, etc. Tal. Muita gente, né, veio daí. Acho que isso capacitou muita gente, cara. Abriu a porta para muita gente, né?
Eu não venho de grow room, eu não, na verdade, meu contato veio muito mais de fora. Sim. Né? Acho que também mais ou menos nessa época aí, cara, 2006, 2003, 2006 ali, mas veio muito mais de fora em função de influência, é isso, 2003, viagem. 2006, eu acho que nem tinha grow room também. Não, isso, em 2010 que veio o grow room, grow room etc, veio em 2010. né? E, na verdade, assim, esse contato, né? Em função de, viagens, experiência internacional e, claro, falar inglês, etc, facilitou muito para mim. Aqui, óbvio, eu lia fórum, etc, fazia pesquisa, tudo mais em inglês. Sim. E não acessava os fóruns daqui, claro, não queria nem, né? E depois eu vim ter contato com uma galera, tal, né? Enfim, mas todo mundo aprendeu correndo atrás, cara, né? Ninguém, fizemos cursinho lá fora, tal, papapá, ok, mas o grosso é na prática, é meter na mão, no erro, no acerto, etc. Puta, erramos aqui, vamos ajeitar, coisa e tal. Errou de novo, o que foi? Foi outra coisa agora. Não, e então, acho que a ideia nossa de estruturar essa parte de serviço foi isso, para conseguir auxiliar a indústria a não precisar ter toda esse treinamento, essa prática antes na indústria. Né? Porque é isso, você montou uma indústria e agora eu vou aprender, você vai gastar dinheiro pra caralho, não dá. Tem como. Não tem como. Quando você constrói algo grande, você já tem que estar entregando resultado, né? Você não vai abrir um comércio, né? Alugar um comércio, fazer obra, montar ali prateleira, colocar os produtos pra... Aí eu vou aprender a saber o que é venda. Não, você já tem que saber vender quando você vai abrir o seu comércio. Exato, senão ferrou. Né? Então, só que como tem muita gente que quer abrir e não tem a experiência, como a gente falou, né? São poucas pessoas que realmente vão ter uma experiência bem industrial de entrega de resultado, a gente vem pra realmente conseguir tapar esse buraco e dar auxílio pra galera que não consegue fazer ele num tamanho grande, né? Faz já num tamanho menor, às vezes, e tal. Claro, e cara, eu não digo só começar certo, né? Eu falo muito de repetibilidade, né? Estabilidade, equilíbrio, e você manter tanto um padrão de produto quanto um volume, né, cíclico de produto, né? Ou seja, não adianta colher 10 quilos agora e no próximo ciclo 5. Claro. Aí ferrou. Então, e com outro padrão, né? Então, a gente preza muito, né, pela estabilidade do manejo, né? E para que nossos clientes tenham, né, essa estabilidade vindo ciclo a ciclo, né? E aí você consegue ter uma garantia. Poxa, 2 mais 2 são 4 aqui, isso. Né? Não é aquele cultivo que, quanto que vai? Não sei. Putz, cara, é esse aqui, tá mais... Enfim, claro, você tem problemas? Tem problemas, mas tudo administrável. Acho que você tem que tomar as precauções, né, para que você não tenha esses problemas, para mitigar, né, esses problemas, etc. Mas é isso, o que a gente também acaba... Não é só montando, implementando e tocando, é ensinando, cara, né? Que isso é importante, né? Porque para quem tá lá no front, né, fazendo o acolhimento, atendendo o paciente, é complicado pro cara. Olha, esse mês eu não consigo atender vocês aqui, porque, faltou. A gente não teve produção. Aí é uma cadeia bem, né, e eu não falo por faturamento, etc, nada disso, cara. É porque a gente tá dentro de uma cadeia medicinal, né? A gente está falando de vidas que estão lá na ponta, né? E acho que toda ela, né, tem que ter responsabilidade para com este paciente que está lá na ponta, né? Desde quem está fornecendo um insumo, né, um consumível, tá, do cultivo, da base, né? Ou quem está envolvido em outra parte do processo tem que ter responsabilidade de todo mundo. Senão acaba acontecendo, por exemplo, sei lá, o cultivo do tomate... perdemos esse ano, o Brasil era para colher tantas toneladas, deu problema pra caramba aí por conta do clima e tal, e colheu 50% a menos. O que acontece? O preço sobe. Sim. Só que você vai fazer isso com o remédio? Que a pessoa compra ali o óleo por R$200 por mês e agora, esse mês, já que a colheita foi ruim, eu vou ter que vender a 400 porque eu não tenho matéria-prima para fazer.
E aí, o remédio da pessoa vai ficando cada hora tá um preço diferente, ela não tá preparada para isso, né? Cara, eu acho que inevitavelmente a coisa vai comoditizar a esse ponto, né? Porque CBD, por exemplo, já está comoditizado no mundo inteiro, né? Então, a gente vai chegar... CBD é preço, etc, tal, né? E a gente vai chegar nesse ponto, né? Onde você vai ter ali, poxa, esse mês tá esse preço, mês que vem tá outro, etc, né? Acho que ainda vai demorar. Mas é claro, você vai ter a opção de cada um, né? Assim como você tem também, cara, a hortaliça boutique, né? Aquela... o que o pessoal chama, não, essa aqui é orgânica ou hidropônica, etc, tal, né? Que são vendidas ali a um preço que eles não refletem essa variação, né, da commodity, tá? Olha, o meu feijão aqui eu vendo como um feijão premium, então a saca custa X hoje, amanhã, Y amanhã, o meu feijão é esse preço sempre, né? Então, e aí de novo, a gente vai ter as várias nuances de mercado, né, que você tem em todos os mercados, né? O cara que tá mais gourmetizado, né, o cara que atende todo mundo, etc, tal. Aí você vai ter a parte mais comoditizada do negócio, que é, poxa, aqui tá o low cost, né? Porque a gente tem que mirar nisso, né? Também. A gente não vive num país rico, né? A gente tem uma classe rica, uma parcela, né, pequena, micro da população que é rica, né? E a gente tem que prover acesso realmente para, né, para todo mundo que precisa, cara, né? Então, eu acho que custo aqui, né, a gente tem que ficar de olho. Você não pode produzir um remédio com um custo altíssimo. Que aí, porra, como é que a população vai ter acesso, né? É um remédio só para classes mais altas, etc? Não, né? Não é assim. Assim a gente não consegue nem, sei lá, cara, frear uma política de drogas, uma política de drogas, frear um avanço de droga ilícita, cara. Disso ser vendido ilicitamente a um preço mais barato que o regulado tá. Então, a gente precisa, né, realmente ficar de olho, né, para que esse mercado cresça, amadureça da forma correta, né? Esses últimos avanços que a gente já viu e que a gente tá sentindo na pele, cara, já são um pouco disso, né? Só que ainda é isso, é porque a demanda ainda é gigante. Isso. E não existe a produção para atender a demanda. Sim. Até chegar uma hora que vai virar o inverso, né? A gente vai começar a ter uma demanda menor pro quanto está sendo colhido. E aí é onde a gente começa a entrar nessa commodity, né? O preço vai cair, e acredito eu que é aí que a gente vai acabar realmente com o tráfico, que não vai ter lá... Que é isso, se você consegue jogar uma flor, sei lá, pra R$10, R$8, menos do que isso, num outdoorzão gigantesco e tal, R$5, você acabou. Não vai ter mais gente comprando maconha no ilegal se você tem isso num preço baixo, né? Sim, é verdade. Claro que isso não vai ser de um ano pro outro, né? Isso demora um pouco para acontecer. A gente viu, não nos Estados Unidos cair preço, porque lá também tem a questão do mínimo de preço, eles também não vão baratear, eles acabam jogando fora do que colocar pro mercado. Acontece no Brasil também com alimento pra cacete, que a gente exporta o alimento só pra não vender ele barato aqui dentro, né? Então, pode ser que isso aconteça com a cannabis também. Cara, a gente... E outra, de novo, a gente... vive num país onde a gente tem um custo agrícola super competitivo, né? Claro, quando a gente fala de outdoor, etc, tal. Então, eu acho que a gente tem espaço. Talvez a Anvisa já esteja se preparando, até falando de possibilidade de exportação, etc. É legal a gente falar disso agora e não lá na frente, né? Porque a indústria já começa entendendo que existe isso já funcionando. Sim. Porque se a gente coloca a indústria para funcionar... É isso, eu entendi. Teve muita gente que falou, pô, já que tá olhando exportação, mas não começou nem o cultivo ainda. Mas se você já não começa a olhar as coisas que vão vir lá pra frente, espera acontecer pra daí, vamos olhar agora, tá sobrando flor, vamos olhar pra exportação agora... Você já tem que ir organizando tudo isso, né? Claro, e, cara, na verdade, uma das coisas que me preocupa, né, é algo que eu vi acontecer em outros países, poxa, vamos anunciar aqui exportação, etc, tal. Você teve ali uma RDC do cultivo empresarial, industrial, né? E eu acho que talvez essa
a conexão da exportação também esteja ligada com isso, né? A produção de cânhamo. Mas essa produção de cânhamo aqui no Brasil, por uma empresa comercial, ela precisa ter um destino. Sim. Ela precisa ter um cliente. Ela não pode existir o cultivo sem o cliente. Exatamente. E se esse cliente, poxa, quem é o cliente hoje aqui? Quem tem 327, né, ativa e tem estrutura para manipular, produzir, etc, tal, né, ou associações. Legal. Sim. Você não tem um mercado grande para isso. Então já se fala de exportação porque, poxa, você já tem a condição para que uma empresa comercial possa, né, estruturar um cultivo de cânhamo. Só que ele não tem tanta gente para vender aqui no Brasil ainda. Exatamente. Ele vai vender lá para fora que já tem a estrutura, já tem o comprador e tal. E é mais fácil que essa estrutura, cara, seja criada antes, né, do que depois. Porque você tem uma série de pré-requisitos para exportar, etc, tal. Então, eu já vi acontecer em outros países, olha, legal, pode vir, instala teu cultivo, teu processamento, papapá, receber um monte de investimento e na hora de, poxa, exportar, tinham algumas restrições legais, né? E, cara, um monte de empresa ficou sem conseguir exportar. E o produto lá parado. Por causa de problemas que o próprio país que anunciou criou, né? Barreiras, etc, tal, que dificultaram. Então, um monte de gente foi lá, investiu, né? Abriram grandes negócios, etc, e não conseguiam girar porque não conseguiu exportar. Sim. E aí você perde produto, é um perecível também, cara, né? Então é importante que a Anvisa, por exemplo, esteja pensando nisso agora, porque quando a gente tiver isso, vamos dizer, em realidade, realmente um cânhamo em escala aqui no Brasil, né? Que a gente ainda não tem, tá? A gente já tenha, vamos dizer, todo o processo, os pré-requisitos, etc e tal, para exportar pré-definidos. Uhum. E aí sim a gente, efetivamente criar um mercado. Sim. Senão você está criando, um monte de sonho, né? Um monte de RDC ali sem valor efetivo. Sim. Porque ela, legal, você está regulando tudo isso aqui, mas eu não consigo porque eu não tenho cliente. E aí? Para quem que eu vou vender? Então, poxa, isso aqui é o quê? Né? Eu acho que esse ponto, né, da Anvisa ter olhado para exportação, etc, tal, já mostra seriedade, né? Numa indústria que está sendo criada agora. Exato. E já mostra que existe seriedade, né, em efetivar as RDCs que ela mesma soltou, tá? Então, a Anvisa, é um órgão que eu acredito muito, né? É um dos órgãos, né, de controle sanitário, né, farmacêutico mais bem falados do mundo. Somos exemplo, né? Claro, a gente é Brasil, nós temos nossos problemas, né? Mas a Anvisa é referência, tá? E acho que ela está conduzindo isso de forma muito... o papo até veio para coisa de Anvisa, indústria e tal, mas acho que é importante porque a Anvisa vem conduzindo isso de uma forma muito inteligente, porque parte do processo não é com ela, cara. Sim. É com o Ministério da Agricultura, né? Que agora também está se envolvendo, né? No sentido de ter uma regulação conjunta, né? Ou ter um paralelo ali às RDCs da Anvisa, para que nós que estamos muito mais ligados ali à agroindústria também possamos nos preparar e orientar nossos clientes, né? As operações, etc. Enfim, então, de novo, isso também tem, acho que movimentado muito, cara, né? O dia a dia da gente. Acho que foi um ano que eu falei, pra caramba. Acho que um dos anos que eu mais falei com o advogado para interpretar isso, ainda tá no meio do ano, ainda tem 6 meses aí para acabar o ano. Exato, cara. E é isso, a tendência é que vai aumentando, né? Porque a gente vai chegando mais próximo de agosto, vai passar agosto, Exato. vai sair as coisas, e aí a gente começa a entender as direções ali. Exatamente. Enfim, aí só para eu terminar, eu acho engraçado porque hoje todo mundo fala, cadê a Culturps e tal, papapá, porque a gente não faz mais marketing, cara. Porque é isso, né? Quando começou a vir esse negócio de terpeno, né? De tipo assim, isso foi o que ali? 2019, 2018, né? Que começa, você vê na tabacaria, você vê uns vidrinhos. O que é isso? Isso aqui é Old Kush. Você vai colocar ali no seu prensado e você vai ter um gostinho de uma flor Old Kush e tal.
E aí revolucionou. E aí, primeiro, mas esse terpeno tem THC, isso aí vem da cannabis. Não, aí depois o entendimento de que o terpeno era só o aroma, né? Só pra dar aquele sabor na hora de você fumar. Você encontrava realmente em várias tabacarias. O uso começou a se falar, né? Veio essa fomentação desse mercado. Isso. E depois ele deu uma diminuída, porque automaticamente o acesso à flor, não que todo mundo tenha acesso à flor, mas ele começou a aumentar também, então muita gente que usava o terpeno pra isso diminuiu, mas aí a gente entra na cerveja terpenada, existe outros produtos e fora isso, o mercado tradicional que depende de aroma pra cacete, né? Cara, é o que eu digo, o legal não é o terpeno, é o produto terpenado, né? É o produto que usa o aroma e tal. Mas como eu tava falando aqui pro João, cara, a Cool Terps, ela saiu de cena porque, de novo, a gente começou a entender com os novos clientes, que são indústrias, enfim, maiores, etc., que, poxa, divulgar também o produto deles é um tiro no pé. Sim. Porque ele não quer que a gente divulgue. Exato. Né? A gente vira segredo industrial. A Coterps tem que ser uma indústria que tá lá só quietinha. Exato. Não precisa de marketing, não precisa de divulgação. Não, é o que eu até brinco, né? Que o pessoal às vezes, pô, mas cadê a Coterps e tal, papapá? Eu digo, pô, não... fechou e tal, eu digo, não. Ela tá 3 vezes maior também, só que assim, cara, nosso foco mudou, né? E realmente, assim, a gente viabiliza muita coisa, muito produto terpenado e hoje, além do terpeno, a gente também tem a linha de aroma natural idêntico, né? Então eu forneço, porra, até aroma de morango, pêssego, tal, para suquinho, etc. Sim. Mas ela mudou, né? Amadureceu, né? A Smart também, como a gente estava comentando, né? Ela saiu de uma empresa de fertilizante, virou uma empresa de fertilizantes, acessórios para o mercado agroindustrial, equipamentos, né? E hoje, projetos e serviços, né? De gestão, acompanhamento, etc. Tal, né? A Cool Terps também, né? Ela saiu de uma empresa de terpeno, né? Que, poxa, tava ali vendendo o terpeninho de 1 ml no PDV e tal, para fornecer grandes volumes para a indústria que faz cosméticos, bebidas, etc., com nossos aromas, né? E isso pra gente, óbvio, porra, enfim, mudou a operação completamente, assim como a Smart também mudou. Sim. O mercado amadurece, a gente amadurece, a empresa amadurece, enfim. Faz parte. Acho que de todas, talvez a Terraflux tenha sido a que nasceu mais já, madura, né? Mais sabendo aonde... Nasceu, e é isso. Eu acho que ela nasceu já sabendo que o mercado já ia virar indústria, até porque já tinha tido a Smart Grow, já tinha a Coterps, né? Já tinha vivência de mercado. Mesmo sabendo que, tipo assim, pô, pode ser que eu esteja começando um pouco antes da indústria realmente estar lá. Sim. Mas eu já tô me posicionando pra ela. Sim. E não preciso me posicionar pro Home Grow, que nem eu tive que posicionar lá na Smart Grow e etc, né? Claro, e cara, foi muito legal porque a gente se posicionou, né? Com as liofilizadoras de bancada, né? Claro, já pensando em extração, etc, tal. E também no mercado agro, de fruta, supermercado, né? Enfim, todo mundo que tem perda, principalmente, né? E, óbvio, o mercado de fruta liofilizada também começou a crescer. Pra caramba. A gente começa a ver lá no Amazon, etc, tal, já venda 1 quilo de fruta liofilizada, etc, tal, né? Então, enquanto o mercado aqui não era gigante, mas quando a gente buscava, né, medicinal, um pouco do agro, um pouco de laboratório, etc, tal, poxa, viabiliza. Sim. Então vamos. E, porra, claro, hoje, sei lá, 2 anos e meio depois da gente ter começado, né, o primeiro projeto, que é a Terraflux, né, é o segundo, né, eu, o Paulo e o Gui montamos ela no ano passado, depois de passar 1 ano e meio trazendo as liofilizadoras através de outra empresa, né, que a gente reestruturou, mudaram os sócios. Sim. E nós 3 resolvemos abrir a Terraflux, né, mas com o objetivo, cara, de trabalhar o mercado corporativo, né, não é necessariamente o caseiro, etc, né, e focar em trazer máquina, ter estoque local, né, era um mercado que estava totalmente baseado em pré-venda, etc, quer dizer, a gente acabou mudando isso, né, e todas as nossas importações foram para estoque local, claro, com um pouquinho de pré-venda, né,
E a gente acabou atendendo todos os mercados, né? Talvez o de cannabis está um pouco, né, precoce, mas acho que, poxa, está muito próximo Sim. também de começar a ter uma demanda muito maior, né? Então hoje a gente acho que tem uma fatia meio parecida, né, ali dos segmentos que a gente atende na TerraFlux, né? Mas, de novo, ela já nasceu sabendo o que ela queria, né? Sabendo para onde ela ia, diferente de Smart, Coolterps, que nasceram, né, e foram, né, encontrando seus caminhos ali, né? Acho que a gente precisou, né, o mercado precisa disso também. Normal, né? Então hoje, por exemplo, na Coolterps a gente consegue fornecer todas as licenças, todos os laudos necessários para você fabricar um alimento, um cosmético, etc. tal, né? A gente tem farmacêutico, químico, né? Ou seja, até toda uma estrutura por trás ali, mas óbvio, focada em atender a indústria. Sim. Né? Enfim. Não, boa. Joãozeira, tem um presentinho aqui da LEDs, a camiseta aí que você nunca ganhou. Ô, louco! A camiseta, a viteirinha aí. Ai, que massa, velho. Queria agradecer a presença pra gente bater esse papo aí sobre indústria e tal. Essa eu quero. Boa. Essa é top. E, pô, acredito eu que é um assunto que pode ser que não seja a maior parte do nosso público, né? Nosso público ainda aqui na LEDs Indoor, no YouTube principalmente e tal, vai ter muito home grow, vai ser muito essa galera que tá iniciando o cultivo, ou já cultiva há muito tempo, mas é o cultivo pro uso pessoal. E aqui a gente realmente quer trazer que o mercado vai mudar, né? Não Sim. que ele vai deixar de existir o home grow, como eu falei ali numa parte do podcast, acho que ainda a luta continua, né? Na gente ter uma regulamentação do autocultivo, das pessoas poderem cultivar na sua casa. Que é isso, não vai fazer sentido nenhum a gente ter uma empresa cultivando 100 mil pés e o cara sendo preso porque cultiva 10, tá ligado? Então, não vai fazer sentido. Então a gente vai ter, tem que existir uma regulamentação para esse autocultivo. Se esse autocultivo ele vai continuar crescendo, ele vai diminuir por conta da indústria, a gente vai ver, né? Acredito eu que não tenha tanta gente cultivando tomate aí em casa. A galera compra na feira, compra no mercado, etc, que é mais barato. Verdade, então, isso pode acontecer também, né? Então, o mercado acho que tem muitos anos ainda para o mercado se movimentar, né? É um mercado, como a gente falou durante o podcast, ele é muito jovem, os caminhos que eles vão tomar, que eles vão ser tomados. Então, por isso que não existe nenhuma empresa que está melhor posicionada. Pô, nem criei... É isso, dá tempo de você criar, dá tempo de você se posicionar, conhecer. Pode ser que vão ter outras que já estão há mais tempo que nem a gente, que tá um pouco melhor posicionado, mas vai existir. Então, acredito que esse podcast é para realmente trazer um pouco mais de visão de... Pô, o mercado tá aí, a indústria tá aí, não adianta a gente ir contra ela só porque, é farmacêutica, eu quero home grow. Cara, o mercado ele vai acontecer. Ele vai acontecer, a gente querendo ou não, não vai ser eu, Danilo, vai ser o Joãozinho que vai falar, não, eu quero só home... Não vai adiantar, ele vai acontecer. Então, a gente tem que estar ali para participar disso também, para estar auxiliando e, claro, entendendo melhores caminhos a ser tomados, né? Então, hoje, quem estiver precisando, né, quem estiver buscando coisas para o cultivo industrial, realmente... pensando em serviço, estruturação, gerenciamento, montagem do projeto, acompanhamento, treinamento, é o que a gente consegue entregar hoje, que a gente já entrega há muito tempo isso para o cultivador caseiro, né? Pô, a galera vê aí a quantidade de vídeo, conteúdo gratuito, ensinamentos e etc, né? Colocando a mão na massa, cursos colocando a mão na massa para o home grow, mas agora a gente precisa também olhar para o industrial, né? A gente não pode ficar olhando só para o home grow, porque a indústria vai pegar uma fatia legal desse mercado. Então, esse podcast aí foi para você que é home grow e quer conhecer um pouco mais, mas para você também que quer entrar na indústria e ainda não sabe muito bem os caminhos. Aí dá para contatar tanto a Smart Grow quanto a LEDs Indoor, que a gente consegue montar todo esse projeto aí para vocês. É isso, valeu, Danilão. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar aqui também. Vai ficar aqui na descrição também todos os contatos da Smart Grow, Instagram e tudo mais. Se precisarem desse tipo de projeto, só chamar no nosso atendimento. O consultor ali, ele vai passar pro responsável, né? Quem tá tocando esse tipo de projeto e tudo mais. Mas é isso, esse podcast a gente quis mostrar um pouco da indústria que tá acontecendo e como algumas empresas como a LEDs Indoor, Smart Grow, Coolterps e tal, TerraFlux estão se preparando, né? Há um tempo já estão posicionadas para conseguir atender esse mercado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo.